Prosseguindo com a matéria de custos, dizíamos que o produtor atomístico tem que se preocupar com custos. E que custos? Bom, aqui há uma discussãozinha no seio da microeconomia, mas eu vou pelo caminho que me parece mais intuitivo. Os economistas gostam muito sofisticadamente de dar a entender que os produtores olham para os custos marginais e fazem os seus cálculos com os custos marginais. Na verdade, parece mais simples falar dos custos médios e eu acredito que a maior parte dos produtores, que não têm que ser necessariamente muito versados em teoria económica, deixam-se guiar mais pelos custos médios, que no fundo são os custos por unidade. Um custo médio é um custo por unidade produzida. Ou seja, o custo médio é o custo total a dividir pelo número de unidades produzidas. Portanto, é muito fácil a um produtor a perceber-se de qual é o seu custo médio. Muito bem. Que custos é que, no fundo, o produtor tem? O produtor começa por ter custos fixos e depois tem custos variáveis. Os custos fixos são aqueles custos que ele não pode deixar de ter. Ele vai iniciar um processo produtivo e para iniciar um processo produtivo ele precisa, por exemplo, de instalações, precisa, por exemplo, se for uma produção industrial, precisa de maquinaria, precisa de contratar um X número de operários como mínimo, por aí fora. Precisa de contratar energia, por aí fora. Portanto, também matéria-prima. Diríamos, portanto, que os custos fixos são custos iniciais que são mais ou menos independentes do volume de produção. Destacaria deles os custos, vamos dizer assim mesmo, por definição fixos. Ou seja, são aqueles que, seja a produção grande, seja a produção pequena, não podem deixar de ser incorridos. O produtor não pode deixar de os suportar. E depois há os custos variáveis. Os custos variáveis, como o nome já sugere, são aqueles que vão acompanhando o próprio volume de produção. Se a produção for pequena, os custos variáveis são pequenos, e se a produção for aumentando, os custos variáveis também vão aumentando, vão acompanhando o aumento da complexidade da produção. Há um bocadinho também disse que há custos fixos neste sentido que, relativos à mão de obra, neste sentido que há uma mão de obra mínima sem a qual não é possível funcionar, mas normalmente a mão de obra até entra para o capítulo dos custos variáveis, porque se a produção for muito pequenina, pouca mão de obra, se a produção for aumentando é preciso mais mão de obra, etc, etc. E, portanto, são basicamente estes dois tipos de custos com os quais o produtor tem que se ocupar. Os custos fixos têm uma coisa curiosa, que é esta. Imaginem uma máquina tipográfica. Uma pessoa quer produzir uma revista em papel. E para produzir essa revista em papel tem que comprar uma máquina. Uma máquina, sei lá, imaginem que modestamente o empresário que quer lançar essa revista calcula que produzirá, vamos supor, 10.000 exemplares semanais. E vai à procura de uma máquina. E então, ao comprar a máquina, o vendedor da máquina diz-lhe, olha, eu não iria para uma máquina que produzisse tão pouco. Até porque são difíceis de encontrar. Normalmente as máquinas que se vendem, mesmo as mais simples, têm uma capacidade produtiva bem maior. Ou seja, podem produzir até, vamos supor, até 500 mil exemplares por semana. Portanto, vai efetivamente nos primeiros tempos usar a sua máquina muito abaixo da capacidade, não é? Mas também, se depois aumentar a produção, não precisa comprar uma segunda máquina. Esta máquina expande a sua capacidade e acompanhará
esse aumento da procura, se ele vier a acontecer, e oxalá aconteça, e o sucesso dessa revista. Portanto, dos 50 mil até aos 500 mil, é uma expansão grande, mas basta uma máquina. Agora, a máquina é a mesma, quer a produção no fim seja de um exemplar da revista ou de 500 mil exemplares, não é? Porque imaginem, por um azar qualquer, manda-se, a máquina começa a funcionar, produz-se uma unidade e pronto, e desliga-se e vai-se ver e depois desiste-se. Se uma máquina, vamos supor que a máquina custou 1 milhão de euros, se a máquina que custou 1 milhão de euros só produz um exemplar, esse exemplar teve um custo fixo de 1 milhão de euros. Portanto, aquela revista em papel custou só de custos fixos 1 milhão de euros. É uma brutalidade. Portanto, alguém vai vender uma revista por 1 milhão de euros dizendo que é um exemplar único? Não. Mas isso não é grande problema, porque ninguém vai parar com a primeira revista. Vai-se produzir 5 mil, 50 mil, 100 mil. Imaginemos 100 mil. Se se produzir 100 mil, o custo fixo por unidade será 1 milhão a dividir por 100 mil. Portanto, 10 euros por revista. O custo fixo. 10 euros por revista. Só o custo fixo. Não estamos a falar dos custos variáveis. Só aquele custo fixo. Poderá haver depois outros custos fixos, claro, como também referimos. Mas se nós produzirmos não 100 mil, mas 500 mil, já temos um custo fixo por unidade de 2 euros. E se produzirmos 1 milhão, temos o custo fixo de 1 euro por unidade. Quer dizer, portanto, que quanto mais volumosa for a produção, mais o custo fixo se dilui. Porque, no fundo, é o denominador pelo qual se divide o custo fixo. Ou seja, muitas vezes até se diz assim, é preciso recuperar o investimento produzindo numa quantia que dilua o investimento inicial. Dilua, no fundo, é isto. Significa isto. Vamos produzir um número de unidades tão grande que o custo fixo, não obstante ser elevado, vai ser dividido pelo número de unidades. E acaba por ser um custo fixo por unidade relativamente baixo. Significa, portanto, que, havendo custos fixos, o aumento do volume de produção vai determinar um abaixamento consistente do custo fixo por unidade. Como é que chamamos um custo fixo por unidade? Vamos chamar-lhe um custo fixo médio. Portanto, há um custo fixo por unidade, o custo fixo médio, que tende sempre a descer. Porquê? Porque se produz uma unidade é o custo fixo a dividir por 1, se produz 10 unidades é o custo fixo a dividir por 10, se produz 1 milhão é o custo fixo a dividir por 1 milhão. São valores completamente diferentes. Interessa, portanto, produzir mais e mais e mais e mais, porque quanto mais se produzir, mais se divide o investimento, o custo fixo do investimento inicial. E quem diz numa máquina, diz em todos os outros tipos de custos fixos. Muito bem. Então até poderíamos pensar, e muitas vezes a intuição diz-nos isso, que seria o ideal que uma produção fosse quase infinita, porque quanto mais se produzir, mais se diluem os custos fixos. E diríamos quase que isso corresponde a uma intuição até relativamente comum. Já que tivemos este custo fixo, então vamos produzir o máximo possível para recuperar o investimento, não é? Para baixar o custo fixo, e quanto mais baixar o custo fixo, mais baixa o custo. Quanto mais baixar o custo fixo médio, portanto por unidade, mais baixa o custo médio e mais facilmente podemos aumentar o lucro, portanto podemos alcançar uma zona de lucro. Só que isto tem uma coisa a contrariar esta tendência. Esta tendência é real, portanto nós facilmente podemos representar uma curva descendente dos custos fixos médios, claro, a dividir por 1, a dividir por 2, a dividir por 10, a dividir por 1 milhão. Na unidade estamos cá em cima e depois aquilo vai descendo
abruptamente e depois chega cá abaixo e estabiliza, enfim, vai estabilizando, porque depois, à medida que a produção for aumentando, o divisor é cada vez menos, faz cada vez menos diferença. Até que a essa altura chegamos quase a uma planície cá em baixo. Portanto, o custo, se a produção for 1 milhão, é de 1 euro. Se a produção fosse 2 milhões, se a máquina suportasse 2 milhões, o preço seria 50 cêntimos por unidade. A diferença entre 1 euro e 50 cêntimos já não é uma diferença tão pronunciada como a diferença entre 1 milhão e 500 mil, a diferença entre a primeira unidade e a segunda unidade. Muito bem. Mas isto tem algo a contrariar, porque os custos fixos médios tendem sempre a descer. Mas agora temos que perguntar o que é que vai acontecer com os custos variáveis médios. Isto é, os custos variáveis por unidade vão ou não vão aumentar? Em princípio vão. Em princípio vão. Porque, à medida que a produção aumenta, é preciso aumentar os custos variáveis. É preciso contratar mais gente, é preciso mais instalações, mais distribuição. Estava-me a esquecer disso, mas evidentemente uma produção pequenina pode ter uma carrinha de distribuição, mas se chegamos a 1 milhão, já são uma dúzia ou 2 dúzias de carrinhas só para distribuir aquilo tudo, não é? Em tempo útil. E, portanto, é preciso um novo aparato de distribuição da revista, etc, etc. Quer dizer, portanto, que os custos fixos médios tendem sempre a descer, mas os custos variáveis médios, os custos variáveis por unidade, tendem a subir. E tendem a subir também por uma outra razão, é que há uma lei do rendimento marginal decrescente, ou seja, a eficiência do acrescento de novos custos variáveis, o acrescento de novos custos variáveis vai tendo um impacto que marginalmente declina. Ou seja, há um ponto de saturação da produção. Não é possível ir acrescentando fatores variáveis e não é possível ir sobrecarregando até ao infinito uma determinada produção. A combinação de fatores variáveis com fatores fixos tem limites. E esses limites são de produtividade marginal decrescente. Significa, portanto, que à medida que a pessoa tenta aumentar a produção, os custos variáveis aumentam mais que proporcionalmente. É por isso também que o custo variável médio, o custo variável por unidade, aumenta. Porque se aumentasse proporcionalmente, se os custos variáveis aumentassem proporcionalmente, o custo variável médio não aumentava. Mas o custo variável médio por unidade aumenta porque o aumento é mais que proporcional. Muito bem. Significa, portanto, que os produtores têm à sua frente duas componentes que trabalham em sentidos opostos. Tem os custos fixos médios que tendem a descer. Tem os custos variáveis médios que tendem a subir. Ora, custos fixos médios mais custos variáveis médios igual a custos médios totais. Os custos médios totais é o somatório dos custos fixos e dos custos variáveis por unidade. Ou seja, em cada unidade produzida há custos fixos e custos variáveis que se somam. Uns a descer, os outros a subir. E então, se nós tivéssemos que representar isto graficamente, veríamos que a curva dos custos médios, o gráfico que representa os custos médios, é um gráfico em U. Um gráfico em U que significa o quê? Significa que na primeira fase da produção, os custos médios tendem a descer. Porquê? Porque a descida dos custos fixos médios é muito pronunciada. E a subida dos custos variáveis médios ainda é pouco pronunciada. Ou seja, na primeira fase predominam os custos fixos. E a partir de um certo momento, os custos variáveis médios começam a arrancar, começam a subir cada vez mais e ultrapassam a descida dos custos fixos médios. Os custos fixos médios não param de descer, continuam sempre a descer, mas os custos variáveis médios começam a subir. Nessa altura até podem subir abruptamente, quando já estamos a chegar a uma fase de sobrecarga, ou de esgotamento, ou de congestionamento dos recursos na produção.
E então os produtores têm uma curva em U. Tem uma fase descendente, depois tem uma espécie de uma planície e depois tem uma fase ascendente. Na fase descendente é uma fase de descida dos custos médios totais. A fase de planície é de manutenção dos custos médios. E depois segue-se uma fase de subida dos custos médios. É basicamente isto que, explícita ou implicitamente, os produtores levam em conta quando fazem os seus cálculos. Porquê? Porque a curva em U, dos custos médios, é basicamente um plano de atividades para eles. Eles não observam esta curva em U. Atenção. Esta curva em U, nós podemos reconstituí-la teoricamente, mas ela é diferenciada cronologicamente. Ou seja, só podemos traçar uma curva em U no final da produção. Até chegarmos ao final da produção, é como se estivéssemos a assistir a um filme. Nos primeiros passos da produção, a única coisa que vemos é os custos médios a descerem de um dos lados do U. Vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo. Nessa altura a descida começa a ficar mais atenuada. Porquê? Porque os custos variáveis médios começam a empurrar para cima, até que essa altura se chega à tal planície, ou à parte de baixo do U, e depois começa novamente a subida. Devo dizer que raramente os produtores se atrevem a prosseguir muito longe nessa subida novamente, porque essa subida derrota-os. Já vamos ver porquê. Muito bem. Qual é então o ideal de um produtor? Volto a dizer, de um produtor atomístico, que só tem que se preocupar com os custos. O ideal do produtor é fazer com que os seus custos médios desçam tanto que fiquem abaixo do preço de equilíbrio no mercado. Fazemos uma curva em U e o preço há de estar algures acima da parte de baixo do U. E, portanto, se nós começamos a ver cronologicamente, a curva vai descendo, não é? Vai descendo. E, a essa altura, os custos médios chegam ao nível do preço de equilíbrio. Significa, portanto, que quando a curva dos custos médios chega ao preço de equilíbrio, isto tem um nome. Tem um nome, aliás, muito vulgar na vida comercial. Chama-se isso break-even. O break-even significa que a partir daquele momento já é possível entrar na zona de lucro. Ou seja, abandonamos a zona de prejuízo, porque enquanto estamos cá em cima a descer a curva, os custos médios estão superiores ao preço. E, portanto, nas primeiras fases da produção, o preço é inferior ao custo médio. E, portanto, imaginem, por exemplo, na revista, não é? O primeiro número que se produzia teria um custo fixo de 1 milhão, o segundo 500 mil. Produzindo 1000 unidades, tínhamos ainda um custo de 1000 por unidade. Mas a revista, suponham que tinha um preço de equilíbrio de 5 euros. Então era preciso que se produzisse um volume suficiente para que, por combinação dos custos fixos médios e dos custos variáveis médios, o custo médio fosse 5 ou menos. A partir do momento em que a curva desce para baixo do nível 5, já ultrapassamos o break-even. Portanto, o break-even basicamente diz isto. O investimento, afinal, era viável. Era viável. Quer dizer, não, já podemos respirar de alívio porque prejuízo não vamos ter. Já ultrapassamos o break-even. Portanto, o break-even é tantos ganhos como prejuízos. Portanto, estamos ali num ponto de transição, um ponto crítico de indiferença, em que o custo médio é de 5 e o preço é de 5. Mas o custo médio ainda pode descer e vai até à planície. Vamos supor que na planície, cá em baixo no U, o custo médio era de 3, por exemplo. E prosseguindo na produção, a essa altura os custos variáveis médios começavam a empurrar novamente a curva para cima. Ou seja, a partir de se produzir um determinado volume, começava a descobrir-se que o custo médio começava novamente a subir. Para espanto do produtor, porque o produtor diria assim, eu agora já cheguei aos 3 de custo médio,
Agora, a partir daqui, é produzir, porque há de ser sempre 3, não? Se ele é ingênuo a esse ponto, a essa altura ele descobre que o aumento da produção vai empurrar novamente os custos médios para cima por causa dos custos variáveis. E então ele diz assim, não, se eu cheguei aos 3 e se agora aumentar a produção faz o custo médio subir de 3 para 3,5 ou para 4, então não aumento mais a produção, paro aqui. E porquê que eu paro aqui? Porquê que o produtor para ali? Para ali porque ali ele tem o custo mais baixo de todos. O custo médio mais baixo de todos. E qual é a importância de ter o mais baixo custo médio? É porque ele ali maximiza o lucro. É um dos pressupostos essenciais na análise dos comportamentos racionais na microeconomia, é o pressuposto de que os agentes são maximizadores de lucro. Mais ainda aos produtores e mais ainda às empresas produtoras. De maneira que, sem embargo, depois num capítulo a mais à frente, eventualmente no segundo semestre, nós encararmos situações em que, efetivamente, os produtores não são maximizadores de lucro. Há também essa hipótese. Podem acontecer fenómenos que levam a que um produtor deixe de ser maximizador de lucro. Mas nós aqui estamos a simplificar e estamos a pressupor que ele é um simples maximizador de lucro. Agora pergunta-se, onde é que um maximizador de lucro deve parar a sua produção? Deve parar a sua produção no momento em que o seu custo médio total, portanto o somatório da parte fixa e da parte variável média, é o mais baixo possível. Notem, ele começou com um custo médio de 1 milhão. Foi descendo. A essa altura estava nos 1000. Foi descendo. Chegou aos 5. Break-even. O preço de equilíbrio é 5. E reparem que, lembrem-se que ele é um produtor atomístico, portanto ele não pode mexer no preço. O preço para ele é um dado, é uma fasquia certinha. E portanto, produz ele mais, produz ele menos, o preço mantém-se. E, portanto, ele tem interesse em continuar a produzir até chegar ao seu custo mais baixo, porque é no fundo, a única variável que ele consegue controlar. Ele quer minimizar o custo médio para maximizar o seu lucro médio, o seu lucro por unidade. Muito bem. E é isto que o produtor faz. Como é que se chama, ou como é que se designa esse ponto mais baixo da curva U? Ou seja, ditem de outra maneira, como é que se designa esse volume de produção que permite que o produtor baixe ao mínimo o seu custo médio? Chama-se escala de eficiência. A escala de eficiência é, portanto, o volume de produção que permite ao produtor minimizar o seu custo médio ou, se quisermos, maximizar o seu lucro. É muito importante este conceito de escala de eficiência. E, infelizmente, a maior parte das pessoas desconhece este conceito de escala de eficiência e, portanto, não percebe muitas das decisões que os produtores tomam. Mas a partir do momento que nós percebamos o que é a escala de eficiência, podemos retirar daqui um conjunto muito importante, muito interessante, muito relevante de consequências. Primeira consequência. O produtor que chega à escala de eficiência, sei lá, imaginem que aquele produtor daquela revista, a essa altura, chega à conclusão de que a sua escala de eficiência é a produção de 500.000 unidades e não de 1 milhão. A máquina poderia produzir até 1 milhão, mas ele, quando chega às 500.000 unidades, ele percebe que os custos variáveis médios vão empurrar os custos médios para cima. Ou seja, ele tem mais lucro por unidade vendida se ele vender apenas 500.000 do que se ele procurar vender 600.000. Se ele vender 600.000 já não maximiza o lucro. E, portanto, ele vai parar nos 500.000, na sua escala de eficiência. Isto tem consequências concretas muito interessantes. Uma delas é resolver um enigma que muitas pessoas têm no seu espírito quando se perguntam porque é que a concorrência não é mais feroz do que é. Isto é, as pessoas às vezes pensam assim. Os produtores, quando entram em concorrência uns com os outros, não é para dominarem o mundo, não é para fazer uma coisa um pouco darwinista, é vamos matar os concorrentes todos e vamos ficar sozinhos. Ou seja, a vocação de todo o produtor é ser monopolista, é escorraçar toda a sua concorrência e ficar com o exclusivo. Não. Depende do setor. Há setores
nos quais é possível acalentar esse sonho de ficar sozinho. Porque, por exemplo, são setores nos quais a procura escoa apenas a quantia correspondente à escala de eficiência. E então diz-se, há um produtor que alcança a escala de eficiência e já não há lugar para 2 produtores alcançarem a escala de eficiência. Só um. E esse um preenche o mercado todo. Chegou à escala de eficiência e já não há espaço para outro. Vamos ver depois melhor isto. Chama-se um monopólio natural. É uma situação muito peculiar e que cria um conjunto de problemas. Mas em muitos casos, o que os produtores fazem é chegam a uma escala de eficiência e apercebem-se de que há mercado para muito mais. Só que não com eles. Eles ficam por ali. Eles ficam por ali porquê? Porque não têm incentivo. A partir daquela escala de eficiência, eles vão diminuir o seu lucro por unidade, não é? Que eles não estão interessados nisso. Eles são maximizadores do lucro. E então param ali. Imaginem que há um mercado para 5 milhões de revistas por semana. E aquele produtor só chega às 500 mil. Significa que há lugar para 10 produtores como aquele. Se estiverem 10 produtores no mercado, a produzir 500 mil, temos os 5 milhões. Há lugar para 10 produtores. Todos à escala de eficiência. E, portanto, não vale a pena dizermos assim, eu acho que aqui vai haver uma guerra e esses 10 não vão sobreviver. Vão devorar-se uns aos outros, numa luta selvática até que só fica um. Não. Em princípio, não. Há lugar para os 10 e os 10 estão na sua escala de eficiência. Não têm incentivo a andar a roubar nicho de mercado aos outros ou a tentar expandir-se à custa dos outros. Estabilizam na sua escala de eficiência. A estabilidade só não é maior porque, eventualmente, as pessoas não sabem interpretar os sinais e, portanto, pode, por exemplo, esse mercado ser ameaçado por pessoas que entram, não é? O mercado, suponham que a escala de eficiência ainda é lucrativo, isso atrai novos produtores que vão entrar e vão estragar os planos e vão produzir revistas a mais e vão baixar o preço, etc, etc. Mas se isso não acontecer e se o mercado estiver equilibrado, até pode não haver concorrência. Esses 10 podem coexistir, essas 10 revistas podem coexistir umas com as outras, porque estão todas à escala de eficiência. Vejam, eu até posso dar um exemplo que ainda é mais nítido. Vejam os restaurantes, enfim, agora lamentavelmente com a pandemia a gente não pode dizer muita coisa sobre restaurantes, porque não sabemos o futuro deles. Mas imagina uma circunstância normal, sem este drama da pandemia. Um restaurante alcança a sua escala de eficiência com uma produção relativamente pequena. Muitos produtores, muitos donos de restaurante são capazes de sobreviver servindo 40 refeições ao almoço, 40 refeições ao jantar. Agora imaginem que estamos a falar de uma população de 4 milhões de pessoas que almoçam e jantam em restaurante, numa cidade que tenha 10 milhões. Ou que pelo menos almocem, vá. Uma população ativa de trabalhadores que não podem ir almoçar a casa e têm que almoçar em restaurante. 4 milhões. Cada restaurante chega à sua escala de eficiência com 40. Imaginem o número de restaurantes que podem existir ao mesmo tempo sem se matarem uns aos outros. Há espaço para muitos restaurantes. Para muitos restaurantes. Assim, uma conta arredondada para 100 mil restaurantes numa cidade dessas. Cada um deles a vender 40 refeições ao almoço. Todos à escala de eficiência. Suponham, estou aqui a usar números arbitrários, mas só para terem uma ideia de que a escala de eficiência é que dita a densidade natural do mercado. Se os produtores chegarem a uma escala de eficiência muito depressa, então há espaço para muita gente. Muita gente. E, portanto, é isso que explica que realmente a concorrência não seja exatamente aquela coisa selvática e darwinista que as pessoas às vezes julgam que a concorrência é. Não quer dizer que ela não tenha elementos desses, mas muitas vezes esses elementos param no momento em que nós nos apercebemos de que os concorrentes já estão em escala de eficiência e, portanto, perdem o interesse de continuar a degladiar-se. Até podem degladiar-se enquanto não chegam à escala de eficiência, mas chegados à escala de eficiência já não se degladiam mais e estabilizam e arranjam um grau de concentração natural do mercado. Um outro ponto também muito importante quanto à escala de eficiência
é que um produtor vai tateando até chegar à escala de eficiência. A maior parte dos produtores podem fazer até cálculos sofisticados, mas não têm bem a certeza onde está a sua escala de eficiência até chegarem lá. E só se apercebem de que estão na escala de eficiência quando, nessa altura, começam a ver o custo médio novamente a subir. Então recuam um bocadinho e dizem: já fui longe demais, já produzi demasiado, então vou produzir um bocadinho menos para recuar até à minha escala de eficiência. Recuam e verificam que novamente o seu lucro se maximizou porque o seu custo médio foi o mais baixo possível. Então, nesse caso, o produtor, tateando, tem uma segunda certeza, que é esta. O produtor que está à escala de eficiência, vamos supor que a escala de eficiência é a mesma para todos os produtores num determinado setor. E então temos aqui, num determinado setor, suponham das revistas, não é? Suponham que nas revistas a escala de eficiência era os 500 mil exemplares. Pronto. E então havia os produtores que já estavam nos 500 mil exemplares, que já tinham alcançado a escala de eficiência, e havia os que ainda não tinham alcançado a escala de eficiência, que ainda iam a caminho. Os que iam a caminho estão muito vulneráveis. Porque se o preço baixa, eles morrem em primeiro lugar. Imagina que o custo médio daquele que alcançou a escala de eficiência é 3 euros por unidade. E o preço é de 5 euros. Se uma pessoa não chegou ainda à escala de eficiência, pode ter, por exemplo, um custo de 4. Se o preço baixa de 5 para 4, mata logo esse produtor. Portanto, os produtores marginais, a maior parte das vezes, são produtores que não alcançaram a escala de eficiência. A escala de eficiência, no fundo, porque é o custo médio mais baixo possível, de alguma maneira identifica os sobreviventes, identifica os últimos a morrerem. Porque se o preço for baixando, o último preço que se pode praticar na morte do último produtor é o preço que está logo abaixo da escala de eficiência do mais eficiente produtor nesse setor. E, portanto, interessa aos produtores estarem na escala de eficiência, porque a escala de eficiência, por definição, é o ponto mais distante do preço de equilíbrio. Portanto, se o preço de equilíbrio começar a baixar, contra o interesse dos produtores, eles já sabem que estão o mais distantes possível do preço, e, portanto, serão os que resistirão mais tempo, não é? Na marcha inelutável da descida de preços, e às vezes há uma marcha inelutável nos ambientes concorrenciais, os produtores estão suficientemente distantes para, os produtores eficientes, que estão na escala de eficiência, estão suficientemente distantes para chegarem aí. 2 pontos interessaria também sublinhar a propósito da escala de eficiência, além de tudo o resto que já dissemos até agora. Há um dado que falseia tudo aquilo que eu disse. Tudo. Eu disse que um produtor chega à sua escala de eficiência e não lhe interessa ir mais longe. E então pacifica, não procura tornar-se monopolista, etc, etc. Não se expande. Fica ali naquele ponto e naquele ponto está satisfeito. E nós podemos observar a todo momento que existem equilíbrios desses nos mercados. Produtores que estão satisfeitos porque estão na escala de eficiência, podiam ir mais longe, mas eles já sabem que indo mais longe teriam um problema com os custos. A menos que, e cá vem uma grande ressalva, a menos que eles tentem e a essa altura descubram que se está a produzir um fenómeno. Como é que eles podem tentar? Eles podem aumentar todos os fatores de produção ao mesmo tempo e ver qual é o resultado. No fundo, podem expandir a produção. Estavam a produzir 500 mil, vamos tentar produzir 600 mil. Vamos tentar produzir 700 mil, 800 mil. Parece que soa logo um alarme. Diz-se assim, não, isso é ultrapassar a escala de eficiência. Nós já sabemos o resultado, é que se forem para 700 mil ou 800 mil, os custos médios já estarão na parte ascendente da curva em U. Mas alguns tentam e descobrem que não é assim. Em vez da curva em U começar logo a subir, não, prolonga-se na planície. Ou seja, é uma espécie de um U esticado. Recomeçará lá mais ao fundo, mas durante bastante tempo podem ir aumentando a produção e esse aumento da produção não determina imediata subida dos custos médios. Quando é que isso acontece? Pode acontecer com as chamadas economias de escala.
As economias de escala são fenómenos que acontecem quando uma pessoa aumenta a escala. O que é aumentar a escala? Aumentar a escala é aumentar todos os fatores de produção ao mesmo tempo. Ou seja, tornar todos os fatores de produção variáveis, faz-se um investimento para expandir a produção. Aumentar a escala é aumentar a dimensão da produção. E quando se aumenta a dimensão da produção, pode acontecer três coisas, basicamente. Uma delas é perdas de escala. Ou seja, uma pessoa pode aumentar a produção e imediatamente apercebe-se que ficou pior. No fundo, era aquilo que estávamos a pensar que aconteceria inevitavelmente. Pode também haver retornos constantes à escala, portanto, nem perdas nem ganhos. Aí é uma situação um pouco mais nebulosa, uma situação central e que dificilmente se verificará. Porque, enfim, um aumento de escala perturba o próprio funcionamento da produção e, portanto, é muito difícil que no fim o resultado fique exatamente o mesmo por unidade, ou seja, em custo médio. E depois, finalmente, temos economias de escala, ou seja, pode ser que o aumento de escala traga até poupanças, pode até baixar ainda um bocadinho a planície, ou seja, o custo de 3, o custo médio de 3 ainda pode passar a um custo médio de 2. E porquê é que pode passar por um custo médio de 2? Porque às vezes os aumentos de escala determinam poupanças, sinergias, diluição ainda maior de alguns custos fixos, enfim, uma série de coisas. Portanto, até às vezes o efeito do contentor, do container, não é? Que o aumento de superfície metálica de um contentor é acompanhado de um aumento de volume mais que proporcional, de maneira que às vezes um pequeno incremento do investimento no metal de um contentor determina um aumento muito maior, muito superior do volume. E, portanto, às vezes com um pequeno investimento passa-se logo a uma outra capacidade. Uma série de fatores que determinam essas economias de escala. Ora, se por acaso existem economias de escala, então tudo o que eu disse anteriormente tem que ser revisto. Ou seja, de vez em quando, é um bocadinho como se disséssemos assim, de vez em quando o crime compensa. O que é o crime? É tentar, ousar, ir para lá da escala de eficiência. Em alguns casos resulta mal, noutros casos é indiferente, portanto nem vale a pena, não incentiva. Mas às vezes resulta. E se resulta, então isto altera muito. Vejam, um produtor de uma revista está a produzir 500 mil exemplares, convencido de que está na sua escala de eficiência. Não tenta nada. Mas depois há o outro ao lado dele que diz assim, eu tenho aqui a impressão de que se eu aumentar a produção vou ter economias de escala. Vou aumentar para 1 milhão. E de repente descubro que os meus custos médios ainda baixaram. Portanto, valeu a pena. Tentei, fui ousado e obtive retornos decrescentes à escala. Portanto, retornos crescentes à escala. Portanto, economias de escala. Significa, portanto, que onde eu julgava que cabiam 10 revistas, agora possivelmente já só cabem 9, ou 8, ou 7, ou 6, ou 5, porque quando entramos nas economias de escala, os limites recuam. Mas recuam para onde? Nós não sabemos. É verdade que muitas vezes nós dizemos no limite das economias de escala há perdas de escala. É inevitável. Por isso mesmo é que, por exemplo, na indústria automóvel há grandes produtores mundiais de automóveis, mas não há um produtor mundial. Portanto, mesmo com economias de escala, e aí há grandes economias de escala, claro, estamos a falar de mega produções, mesmo com economias de escala, não é possível concebermos, na maior parte dos casos, também dependendo de setor, mas na maior parte dos casos não é possível concebermos um único produtor de um único produto a nível mundial, porque a essa altura começam as perdas de escala. Imaginem, por exemplo, que um único produtor de automóveis para todo o mundo vai ter imensos problemas de adaptação geográfica, de transporte dos seus veículos, etc, etc. Portanto, começa um inferno logístico que a essa altura determina que os produtores de automóveis, estou a falar dos automóveis generalistas, tentem normalmente algumas fixações geográficas e não tentem uma expansão planetária. Enfim, talvez possamos excetuar disso os automóveis de luxo, que têm uma circulação planetária, mas estamos a falar também de dimensões diferentes e de lógicas de mercado também um pouco diferentes. Significa, portanto, que quando existem esses rendimentos de escala, existe essa possibilidade de se expandir.
que também, por sua vez, tem uma outra consequência. É que eu, quando usei a expressão crime compensa, não foi por acaso. É que muitas vezes os aumentos de escala apanham de surpresa a concorrência. As pessoas julgam que estão à escala de eficiência, que está tudo tranquilo e que a guerra acabou e, portanto, não, estão todos satisfeitos, estão todos no seu limite, cá embaixo no U, nos custos médios mais baixos e, portanto, não vai haver alterações e subitamente aparece um concorrente com economias de escala a determinar a revolução no setor. O que às vezes também diz respeito a condições internacionais. Veja-se, por exemplo, nas relações internacionais, não vamos tratar muito disso, mas nas relações internacionais fala-se muitas vezes que o comércio internacional é perigoso, porque a concorrência leal entre países muitas vezes é desequilibrada pelas economias de escala. Imaginem que, por exemplo, Portugal agora queria derrotar a Espanha numa produção na qual a Espanha tem vantagem. Sei lá, uma produção numa hortícola qualquer. O Estado português podia subsidiar os produtores portugueses durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, permitindo que eles vendessem a preço hiper competitivo em Espanha, derrotando os produtores espanhóis, e cada vez que houvesse uma derrota nos mercados espanhóis com produtos portugueses, a produção portuguesa aumentava e podia aumentar a ponto dessa altura se entrar nas economias de escala. Se se entrasse nas economias de escala, a essa altura o Estado português podia abandonar o apoio aos produtores portugueses, porque os produtores portugueses sozinhos venciam os produtores espanhóis. Porquê? Porque tinham alcançado uma escala superior à escala dos produtores espanhóis. E, portanto, também no comércio internacional, as economias de escala são extremamente perturbadoras, porque permitem uma estratégia agressiva. A estratégia agressiva é vamos conquistar todo o mercado, quando as pessoas julgam que nós não temos habilidade para aumentar a escala até ocuparmos todo o mercado. Portanto, no fundo, um efeito de surpresa. De qualquer maneira, só para concluir esta parte dos custos, o produtor basicamente tem que se preocupar com a minimização dos custos médios, a comparação dos custos médios com o preço de equilíbrio. E reparem, a comparação dos custos médios é mais simples que tudo o resto, porque o custo médio é o custo por unidade. O produtor pensa quanto é que me custou esta unidade e por quanto é que eu posso vender esta unidade. Porque o preço de equilíbrio também é um preço por unidade, não é um preço que abranja todos. Não, é um preço por unidade. Então é extremamente simples ao produtor. Diz ele, esta próxima unidade da revista que eu vou vender custou-me 3 euros a produção, porque já cheguei à minha escala de eficiência, e o preço está a 5, vale a pena. Porque vou ter uma margem de 2, vamos supor que da margem de 2 uma parte é lucro normal, portanto é aquele lucro sem o qual eu nem produziria revistas, vamos supor 1 euro, e depois fica 1 euro de margem de renda, portanto de ganho acima do mínimo que eu exigiria para ser produtor de revistas. Um último ponto para nós terminarmos aqui a teoria do produtor diz respeito às fontes de financiamento. Nós vimos até agora que os produtores têm que se preocupar essencialmente com os custos, é verdade, e até esqueci de sublinhar ainda isto. Além das economias de escala, os custos ainda podem ser reduzidos por fatores tecnológicos. Em larga medida, a investigação, o investimento em conhecimento, etc., todos eles visam nesta parte, neste capítulo, todos visam o abaixamento de custos de produção. De maneira que, em larga medida, a evolução ou as revoluções tecnológicas têm todas em comum esse propósito de baixarem custos. Ganha aquele que tiver custos mais baixos, e o que tem custos mais baixos é normalmente aquele que é tecnologicamente mais sofisticado, porque o progresso tecnológico mede-se basicamente pela diminuição dos custos, embora também possa medir-se por outros efeitos, como a criação de novas necessidades no mercado. Mas o impacto tecnológico é basicamente esse, ainda baixar um pouco o U. Portanto, a parte de baixo do U ainda fica mais abaixo, não por economias de escala, pode não ser por economias de escala, mas também pode ser por inovação tecnológica. Mas, dizia eu, o produtor tem que pensar nisso, tem que pensar no preço, portanto, tem que pensar na relação custo-preço.
Mas depois ainda tem que pensar num outro elemento, que é este. Muito simples, e não vamos entrar em detalhe, mas enfim, se quiserem no manual há muitos detalhes a esse respeito, que é a questão do financiamento. O produtor tem que investir antes de obter receita, cronologicamente e logicamente. Porque nós até podemos admitir que alguns fatores de produção possam ser cedidos ao empresário a crédito. Ou seja, um capitalista, por exemplo, pode ceder a sua maquinaria ao empresário, dizendo assim: você usa maquinaria, estou-lhe a ceder a maquinaria, estou-lhe a arrendar a maquinaria, mas não precisa pagar já. Eu aconselho-lhe um crédito e você pagará depois quando vender os produtos. E, portanto, vamos esperar por essa venda. Não tem que antecipar o pagamento deste fator de produção. Mas há um fator de produção, pelo menos, e é logo mais pesado e é logo mais importante, que não pode conceder crédito. Por definição, estruturalmente, não tem condições para conceder crédito, que é o fator de trabalho. Os trabalhadores não podem conceder crédito aos seus patrões, porque por isso simplesmente não têm. Eles precisam de trabalhar e de obter rendimentos do seu trabalho para sobreviver. E a obtenção de rendimentos não pode ficar suspensa das vendas. Portanto, tem que ser antecipada, tem que ser prévia. E quem diz o fator produção-trabalho também dirá outros fatores de produção que não podem aguardar pelo desfecho da produção. Mas o fator de trabalho bastaria para percebermos que temos um outro problema para o produtor, que é o de obter um financiamento que permita custear os fatores de produção antes mesmo de obter as receitas. Portanto, ele tem que se financiar para dar início à produção, depois vende os produtos, paga os financiamentos e fica com o remanescente. E, portanto, os financiamentos também são um custo para ele, está com as matérias-primas, etc, etc. E, portanto, novamente incorporam os custos médios que ele tem que computar para saber se eles estão acima ou abaixo do preço de equilíbrio que vai viabilizar ou não vai viabilizar a sua produção. Um último ponto é este. Poderíamos ter esta dúvida, mas eu no fundo já o esclareci, mas enfim, é só insistir nisto. Podemos ter uma dúvida que é a seguinte: a partir do momento em que uma pessoa começa a ter lucro, não vale a pena prosseguir enquanto tiver lucro? Isto é, porque é que a pessoa há de pagar, no exemplo que eu dei, porque é que o produtor das revistas terá que parar nos 500 mil se ele, ao produzir 600 mil, ainda tem lucro? É que dizia, é um lucro que ele soma ao lucro anterior. Isto é, ele tem um lucro menor ao produzir 600 mil, mas mesmo assim ainda é um lucro que se soma. Mas o cálculo não é esse. É que ele, para vender, ou vende 500 mil ou vende 600 mil. Ele não acrescenta mais 100 mil aos 500 mil que produziu. Se ele conseguisse fazê-lo, não havia problema nenhum. Mas a opção dele é ou ponho no mercado 500 mil ou ponho no mercado 600 mil. Ao mesmo tempo, imagina uma revista, não se pode aguardar pela venda dos 500 mil para depois ainda lançar mais 100 mil, a menos que seja uma outra revista ou uma nova edição da revista. E então ele tem que fazer uma opção entre esses dois valores. E só um deles é que maximiza o lucro por unidade. Mas é que ele, no fundo, diz assim: se eu vender mais 100 mil, eu vou ter menos lucro. Não me adianta absolutamente nada vender mais se isso provoca erosão no lucro. E, portanto, eu sou um maximizador de lucro, eu tenho é que me colocar naquele volume que maximiza o lucro. É verdade que depois sofremos, a propósito do monopólio, que ainda há uma outra estratégia que é da eventual segmentação do mercado, ou seja, o próprio produtor pode arranjar uma estratégia de cobrar preços diferenciados a vários consumidores. Se conseguir, então, esta equação já não é deste género. Portanto, ele, nesse caso, já tem que ter algum poder sobre a formação de preços e portanto, já estamos a abandonar aqui a premissa do produtor atomístico. O produtor atomístico tem apenas que se preocupar, portanto, em resumo, com o preço de equilíbrio, é o seu alvo, e depois com os custos, que evoluem em U, os custos médios, que evoluem em U. Ele tem que ver se
consegue que o custo médio deixe abaixo e o mais abaixo possível do preço de equilíbrio, pelo maximizar o lucro. E, finalmente, tem que pensar em financiamentos, visto que ele vai ter despesas antes de eu ter receitas. Ficávamos por aqui. Até à próxima aula.